Olá, sarginhada, o Elton na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se não for inscrito, se inscreve aí. Caso goste do conteúdo, deixa o like aí que ajuda demais o amigo. Se quiser dar uma força a mais, clica aí no botão Seja Membro e no botão Valeu Demais, meus amigos. Hoje, dia de alta, com destaque aqui para o setor de varejo, setor aqui de mineração também, subindo bem. Maiores altas do índice Bovespa foram as ações do Pão de Açúcar, Magazine Luiza e Via, a dupla dinâmica aqui na segunda e terceira colocação das maiores altas do Ibovespa. Quem subiu bem também foram as ações da CSN Mineração, seguidas da Pets e Eco Rodovias. Nas quedas, foram bem menores que as altas, tivemos as ações da Eletrobras, CEMIG, Braskem, CPFL e Redditor São Luís. Hoje foi um dia de alta muito boa, mas lá fora não veio assim no nosso ritmo, né? Aqui as altas foram mais fortes, mas também tivemos um mercado positivo. Ó. Estados Unidos fechando aqui com S&P 500, alta de 0,7% e João queda de 0,5%. Enquanto que no índice futuro, tudo verde também, S&P 500 futuro, lá alta de 0,7%, Nasdaq 0,86% e João 0,5%. Agora, nas quedas, meus amigos, nas quedas o negócio pegou aqui para a Gafisa. É, meus amigos, a nossa moedora de sardinha, uma das maiores moedoras de sardinha do nosso mercado, inclusive. Mas qual a questão? Ela, como qualquer moedora de sardinha, ela não cai reto, ela não vai nenhuma ação, seja ela ruim ou seja ela boa, não sobem e não caem de forma reta. O que vai diferenciar uma empresa boa e uma empresa sólida, quando você olha no gráfico, é que no mais e no menos, uma empresa boa e sólida faz isso no longo prazo. E uma empresa bombinha, como é o caso aqui da Gafisa, faz isso. Basta olharmos aqui, só a título de comparação, o gráfico aqui no longo prazo da Gafisa. Vejam aqui que é uma tendência clara de baixa. E não é apenas uma baixa de longo prazo. Tendência de queda aqui em todos os tempos gráficos. Aí, se eu olhar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um papel. Não estou comparando as duas empresas. O que eu estou comparando é uma empresa ruim, uma empresa bombinha, com uma empresa boa. Comparei aqui, empresa bombinha, Gafisa, e uma empresa boa, na minha concepção, Banco do Brasil. Vejam, ó, que apesar de movimentos aqui mais corretivos, como tivemos aqui também, se for pegar aqui percentualmente, dá uns bons porcentos de queda, mas no longo prazo, apesar de todas as quedas, as ações do Banco do Brasil vão apontar para cima, ao contrário das ações da Gafisa, que apontam para baixo. Então, qual a questão? Nos últimos dias, os papéis da Gafisa passaram por um momento de forte especulação. E, sinceramente, fazia tempo que eu não via uma especulação tão forte. A última vez que eu lembre de cabeça, se vocês lembrarem de outra tão bombinha como essa, que tenha esse perfil mais especulativo, me diga aí que eu não lembro não. Mas a que eu vi, e lembro aqui de cabeça, aqui é histórico, subir mais forte, e fazia tempo que isso não acontecia, foram as ações da Fertilizantes Eringer, que entre o fundo que fez a lei em 2020, deu uma reagida, depois deu uma recuada, ó, e bateu em 2,20. Meus amigos, depois de 2,20, só veio fazer um fundo menor que o topo anterior. Deixa eu ver aqui. Fundo menor que o topo anterior vai ser logo, só aqui em cima, nessa região aqui, nos 13,84. Mas antes disso, saiu de 2,20 e foi bater nos R$ 50. Não é brincadeira. Saiu de 2,20 para R$ 50. Na época, a fertilizante seringe, ela não tinha fundamentos nada bons, mas ela estava passando por um momento de transformação. Tanto que posteriormente ela saiu da sua recuperação judicial. Mas aqui, para entendermos isso, não precisa você olhar a situação da companhia, mas sim entender que o mercado ele passa por momentos de euforia, quando o mercado sobe forte, e tem momentos de pânico, quando temos quedas aí generalizadas. Nesse momento de euforia, na fertilizante Zeringer, vou arredondar, claro, em 170 pregões, o papel subiu mais de 2.300%
praticamente reto, praticamente reto. Aqui o cara para operar era na fé, porque para botar stop aqui, se você fosse usar trade, alguma estratégia de trade, ficava bem complicada, não sei, intraday. Mas quem deu a sorte lá de comprar nos R$ 2 se deu bem. Mas imagine aqui, ó, por exemplo, se você ficou com fertilizante Zeringer desde ali em 2007, ela só veio bater no mesmo preço dela aqui, ó. Quer dizer, que tinha batido, né, em 2007, só aqui, ó, justamente com essa euforia. Lá em 2007, 2008, o papel tinha caído não, antes de cair, né, caiu forte, tinha batido lá na região dos R$ 30. Depois veio praticamente, ó, um verdadeiro tobogã e só parou aqui na região dos 2, depois reagiu e vejo que é um papel, era, né, um papel muito especulativo e agora tá mais calminho aqui, mas continua sendo especulativo. A companhia deu uma melhorada aí, tá passando por uma polêmica também, mas os papéis estão mais mortos aqui. E na Gafisa não é diferente, quer dizer, na verdade é diferente, porque ao contrário da fertilizante Zeringe, que deu sinais de recuperação, isso não ocorreu na Gafisa. A Gafisa continua sendo uma empresa deficitária, continua sendo uma empresa que não gera resultados recorrentes e está passando aqui por uma guerra de acionistas. De um lado, nós temos o Tanuri, que tem participações relevantes aqui em várias empresas da bolsa, inclusive, conforme eu mostro aqui para vocês, é um dos caras envolvidos em várias polêmicas. Já foi investigado aqui por muitas coisas, dentre as quais a prática de insider trader. O que é isso? É você, a partir de informações privilegiadas, você comprar e vender ações em um determinado contexto. E fora outras participações polêmicas que ele teve na Oi, por exemplo, em outras companhias. E aqui ele é o principal acionista da Gafisa. E contra a Gafisa, sim, surgiu recentemente esse jovenzinho, ó. Veja aqui que são duas pessoas de pura sedução, né? Aqui é a competição para ver quem é mais sedutor. Esse jovenzinho aqui é o Vladimir Timmerman. É o bichão aqui da Ash Capital. Então, o que ele fez aqui com a Ash Capital? Ele começou a comprar as ações da Gafisa. Então, a Ash, na última atualização, deixa eu ver se eu trouxe aqui. Não, aqui é outra coisa. Aqui, ó, Ash, última atualização, eles estavam com 15% do capital social da Gafisa, aproximadamente 15%, né? Aproximadamente. Enquanto que o Tanuri fez? Inicialmente, ó, veja só as datas, certo? 5 de janeiro. A Man Asset é o fundo aqui, que o Tanuri tem gestão, tem participação. Detinha aqui, ó, 11%. No dia 5, certo? Dia 6, 15. 15,4. Aqui eu repeti. Aqui, ó. Dia 9 de janeiro. Aqui é o anúncio, certo? Ó, 20%. Comunicado também. Ali foi de manhã, certo? Pouco depois, a Man já tinha 26%. Então o Tanuri, ele tinha mais ações. No fim das contas, ele conseguiu comprar mais ações do que o Timmerman. Um ficou com 26 e outro 15. Por que isso é importante? Porque o Timmerman, a Ash Capital, fez questionamentos contra o Tanuri. Isso foi objeto de uma assembleia realizada na última segunda-feira. Aqui eu vou olhar com vocês, ó, a ordem do dia da assembleia convocada, certo? A aprovação da propositura de ação de responsabilidade contra os administradores e membros do Conselho Fiscal da Gafisa, bem como os demais responsáveis solidários pelos prejuízos causados à companhia em decorrência de atos ilícitos e operações irregulares entre 2019 e 2022. Porque o Timmerman, ele tá acusando o Tanuri de usar a Gafisa para comprar empreendimentos não lucrativos de suas empresas, ou na verdade empresas de fachada que na verdade pertencem a ele, certo? Então, isso aqui, essa ordem do dia, é propositura da Ash Capital, do Timmerman, certo? Então, primeira coisa, ele quer a responsabilização dos responsáveis pela Gafisa nos últimos anos, destituição dos membros do conselho de administração
e do Conselho Fiscal e a eleição de administradores e conselheiros fiscais. Administradores aqui, tanto diretores quanto membros do Conselho de Administração. E qual é a questão? Para aprovar isso, você tem que ter voto. Quem tem mais voto? Quem terminou com mais voto? O Tanuri. Então o que ele fez? Rejeitou tudo, meus amigos. Rejeitou tudo. Ah. E outro ponto era o aumento de capital. Por que a Gafisa está fazendo com recorrência? Emitindo cada vez mais e mais ações, diluindo os acionistas que estão aqui nessa bomba. E a empresa não dá resultado. Ela vive fazendo sucessivos aumentos de capital, sucessivas emissões de novas ações. E o Timerman, para evitar esses sucessivos aumentos de capital, ele ingressou com esse pedido aqui pela responsabilização do Tanuri e os demais membros. Porque, calma aí, por que essa empresa está precisando fazer tantos aumentos de capital? Alguma coisa tem de errado. Pronto, então foi tudo rejeitado. Então, o que explica aqui, em parte, esse aumento aqui da Gafisa? Justamente a luta da compra das ações por esses dois grandes. Então, eles botaram o dinheiro aqui. Veja que a média de negociação, ó, que é o que mostra nesse gráfico, nesses dias aqui de dezembro, ó, lá embaixo, do final de dezembro e início de janeiro, já que a Assembleia era agora no dia 9, veja como o volume financeiro aqui, o dinheiro movimentado, subiu bastante. Por quê? Aumentou a procura pelo papel. Então, aumenta a procura, aumenta o dinheiro colocado aqui, e isso causa um efeito de manada. Gera aqui um clima de euforia. Só que um dia, como qualquer euforia, ela acaba. Então, qual a tendência aqui? É o mercado, aos poucos, ou às vezes nem tão pouco assim, e devolvendo toda essa alta aqui. Essa alta não mudou em nada os fundamentos da Gafisa. A Gafisa, apesar de toda essa alta aqui, deixa eu ver, acho que, se eu não me engano, foi 460% a última vez que eu olhei. O máximo que tinha alcançado. Foi por aí, 400 e poucos por cento. Continua sendo uma empresa bombinha. Por isso que aqui, nos últimos pregões, se pegarmos a máxima e o fechamento de hoje, o papel já devolveu 50%. Então, queda aí de 50% em 3 dias. Porque quem ganhou na alta está embolsando aqui o dinheiro, certo? Então, tome cuidado com essas ações bombinha, porque aqui é só para quem gosta de confusão. E é aquilo que eu falo. Dá para dar bom? Dá. Mas quando dá ruim, dá dando.